Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, antes de eu falar qualquer coisa eu quero mostrar uma matéria pra vocês que é pra lá de arrepiante, família. É uma matéria realmente difícil, até pra mim, não é, que a gente sabe que isso vai acontecer e vem alertando aqui, a dura de muitas críticas, não é? Tem pessoas que, por causa da situação que se encontra, pararam de enxergar, pararam de raciocinar. Elas querem voltar pra rua de todo jeito, querem voltar ao trabalho, sem nem antes questionar o próprio governo, sabe? Essa não é a hora de a gente continuar pagando juros de amortização de dívida externa e interna. Essa é a hora do governo dizer, olha, FMI, Banco Mundial, instituições financeiras, nós estamos passando por uma pandemia global e não vamos pagar um centavo de juro, pelo menos até que as coisas voltem ao normal. O povo devia estar brigando agora para exigir isso do governo, como o Dr. Enéas já propôs há muito tempo. Essa é a única forma de frear realmente uma crise econômica, como estão falando. Agora, essas mesmas pessoas que dizem, não, é porque eu não quero que o meu país quebre, a economia não pode quebrar. Vocês serão responsáveis pela quebra do país. Vocês serão responsáveis. Porque é assim que as pessoas começarem a falecer, como já está acontecendo em vários países, o governo vai ter que tratar dos milhões de infectados e se livrar daqueles que tiver falecido. Agora, sabe que o governo já começou a fazer essa parte, meu caro irmão? Nossa, Davi, você tem prova? Tenho prova. Tem imagens de covas que estão sendo feitas lá em São Paulo, que agora no momento está sendo o epicentro aqui no Brasil do Sungamonga. Então, o governo, já sabendo o que vem por aí, já mandou fazer as covas. Já mandou trazer containers com refrigeração que cabe muitos e muitos corpos. Isso não é invenção, são fatos e eu quero que você veja comigo. Essa matéria eu vou embaçar, certo? Mas nas partes mais polêmicas que vocês precisam ver, eu vou tirar uma print. E olha só quando o Datena falou disso em primeira mão. Ó. Deixa eu ver de novo. Esse é um jornal de um prestígio enorme, não é? Não foi do Post que aqueles dois repórteres derrubaram Nixon, Simão? Não foi do Post que derrubaram, ou foi outro jornal? Se não foi o Post, o The Washington Post é um jornal de muito prestígio, de prestígio imenso nos Estados Unidos. Mas publicou essa foto que me parece já a TV Globo tinha mostrado de cima. Uma série de covas, né, esperando o quê? Cadáver. E essa série de covas aberta esperando cadáver, essa série só pode ter sido aberta, essas covas só podem ter sido feitas por causa da pandemia. Porque antes da pandemia não existia isso aí. O Post foi lá, meteu uma foto, Zona Leste de São Paulo, Vila Formosa e esse cemitério que nós estamos mostrando ao vivo aí, na Zona Leste de São Paulo, ficou famoso simplesmente no mundo inteiro. Ah, Datena, mas será que isso é exagero e tal? Eu pergunto para você, por que o cara vai cavucar o chão, vai fazer cova de 7 palmos, se não tem gente morta para colocar lá dentro? Uma coisa que nos leva a confirmar isso aqui foi uma denúncia feita pelo Lucas Josino na Rádio Bandeirantes, no programa 90 Minutos, que eu apresento todo dia das 10 à hora que acabar, né? Porque às vezes vai mais de meio-dia e meia, ou então às vezes vai até meio-dia, porque não está tendo esporte, tem o RB News. Tá vendo, meus caros irmãos, que as palavras de Cristo cada vez se concretizam mais quando ele disse, meu povo perece por falta de conhecimento. O mesmo governo, as mesmas autoridades que estão dizendo para você, olha, volta a trabalhar, isso é bobagem, alarmismo. As mesmas pessoas que estão aqui na internet dizendo para você que tudo isso é um exagero, que você não deve ligar, que nós aqui que estamos falando a verdade estamos a favor do sistema, sabe? Essa tuia de pilantra e pilantras que estão fazendo isso não vão se responsabilizar quando as perdas começarem a acontecer. Tá aí a prova, ó. Por que é que estão fazendo essas centenas de covas lá em São Paulo, ao mesmo tempo em que manda as pessoas voltarem a trabalhar? Aí é matemática, irmão, é juntar 1 mais 1, é ciência exata, não tem o que debater sobre fatos. Sabe, quando chega uma coisa que a gente não tem ideia do que é, olha, a gente sempre tem que se basear em fatos. Muita gente confunde até as minhas vozes com outros youtubers aqui, mas eu nunca defendi que as informações que vêm da mídia é tudo mentira. Eu nunca falei isso. Me prove um vídeo onde eu falei isso. O que eu falo e sempre repito aqui é que a mídia distorce os fatos para tornar às vezes mocinhos em vilões e vilões em mocinhos.
mas você sabendo filtrar a informação, você pode se informar, porque toda a informação vem de fatos. Pode estar distorcida, mas se trata de uma coisa que aconteceu, sabe? É como se você andasse numa rua e tivesse lá uma nota de 100, e aí a gente parasse para discutir, olha, eu acho que essa nota foi colocada aí para testar a nossa honestidade. Aí o outro diz, não, eu acho, Davi, que alguém perdeu e quem é achado não é roubado. E a gente pode discutir a origem, como foi que foi parar ali aquele dinheiro, mas o fato é que o dinheiro está ali. Você não pode fugir desse fato. Então é o que acontece agora. O Sunga-Monga está aí tirando cada vez mais e mais vidas. As autoridades sabem que aqui no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ser falido, as perdas serão milhares de vezes maior do que está sendo na Europa. O Brasil tem tudo, com esse sistema falido que tem hoje. Tem tudo para superar a Europa todinha sozinho. Eu prefiro que a pessoa me chame 1000 vezes de tá traindo, tá a favor do sistema, tá isso, tá aquilo, do que daqui a uns dias a pessoa vir, poxa, Davi, confiava tanto no teu trabalho, cara, e tu mandou eu ir trabalhar e agora, ó, perdi meu filho, perdi minha esposa, tô doente. Isso eu não quero que aconteça. Eu jamais, já disse, eu trato cada um aqui como se fosse um membro da minha família mesmo. O mesmo conselho que eu tô dando pra você agora, eu falei pro meu filho. Esses dias ele tava até brigado com a namorada dele. Ele disse, pai, eu preciso ir visitar a minha namorada. Eu disse, olha, a situação é essa aqui, ó, que tá acontecendo. Você acha que vale a pena? Eu não vou proibir, eu não sou de proibir. Você vê que aqui mesmo no nosso canal eu nunca desativei comentário. Por mais porcaria que as pessoas falem, por mais acusações sem fundamento e absurdas que fazem contra mim, eu digo, deixa aí, porque eu não devo, eu não temo não, eu tenho minha cara limpa e a minha vida limpa, tá certo? Então, deixa aí tudo aberto, falem o que quiserem, é tudo mentira mesmo. Eu nunca escondi, sempre deixo as pessoas à vontade para comentar, não tenho medo do que venham falar. A gente que anda com a verdade, família, a gente sempre tem esse sentimento no nosso coração. Eu já disse, eu entendo que tem pessoas que estão desesperadas, estão vendo faltar o pão dentro de casa, as contas chegando, mas é isso, essa situação o governo criou. Eu repito para você, se o governo tivesse preocupado com vocês, ele pararia agora de pagar a dívida externa e interna. Os juros absurdos que você paga todo mês são bilhões dos nossos cofres públicos indo para isso. Chegou a hora do governo dizer, pelo menos nesse momento de calamidade, dizer, olha, eu não vou pagar esse mês. Bota uma pausa aí. Eu vou cuidar do meu povo. Esse dinheiro aí vai ser destinado ao povo. Pronto, acabou. Você poderia receber um saláriozinho e ficar na sua casa mais uns dias. É só isso que a gente precisa. Eu vou mostrar pra vocês que já tá mais próximo de vir uma vacina, de vir um tratamento. A gente tem que ter calma, família. Ô Davi, mas as vacinas não fazem mal. Eu nunca defendi isso aqui, família. Eu nunca defendi isso aqui. A gente tem que trabalhar com prevenção para não chegar ao ponto de precisar de uma medicação. É o que eu defendo. Mas se você já tá com um problema, já tá infectado no caso desse Sunga-Monga, não há o que fazer, meu irmão. Não há o que fazer, sabe? Aí as pessoas confundem o meu trabalho. Pega assim, ó, Davi, nesse vídeo aqui você disse isso. Não fazem porque eu não fiz. Ficam me confundindo, me colocando na conta de outros youtubers que defendem isso. Eu não defendo. Eu falei uma vez, que tinha uma coisa que estavam oferecendo às pessoas e ela era mais perigosa do que o perigo em si. Então naquela ocasião eu falei, mas naquela situação específica que tinha provas, tinha os fatos pra gente, olha aqui ó, baseado nisso aqui, a gente pode ter esse raciocínio. Aí sim, mas nesse caso é uma situação totalmente diferente. Eles querem a redução populacional. E se aproveitando da situação de pessoas que estão sem ter nada em casa, estão instigando isso, colocando essas pessoas contra quem está falando a verdade, para que elas mesmas coloquem a forca no pescoço. Tem mais matéria que comprova isso. Porque alguém agora gastaria milhares de reais para abrir covas. Esperando o quê? Vai colocar dinheiro nas covas? Vai melhorar a economia com essas covas? Covas que vai ficar com 3 corpos. 3 corpos. Lembra daí também o que é que eu falei? Os vídeos recentes sobre o Caixões da Fema. Cabem 3 adultos. E nessas covas cabem 3 adultos. Coisa esquisita, né, família? Mas vamos ver a matéria. Vamos ver juntos aqui. Eu vou embaçar de novo, porque você sabe, senão o sistema só espera isso para derrubar o nosso canal. Vamos lá. A imagem registrada pelo drone do produtor Henrique Pereira é impressionante e revela o que as autoridades de saúde prevêem em São Paulo para um futuro próximo por causa da pandemia.
A foto do cemitério estampou a primeira página do jornal dos Estados Unidos, Washington Post, um dos mais importantes do mundo. As tudo comunista, foram né? cavadas no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. São dezenas delas, preparadas por funcionários com equipamentos de proteção que são usados para o enterro de vítimas da A área é reservada apenas a mortos pelo novo vírus. É invenção, Outros né? cemitérios também administrados pela prefeitura já receberam e ainda vão receber espaços assim. A capital paulista é, neste momento, o epicentro do coronavírus na América do Sul. O Instituto Médico Legal, que é do governo do estado da Atena, também se prepara para um cenário dramático. Já está em planejamento a locação de contêineres frigoríficos, isso prevendo um aumento da demanda do serviço funerário com as vítimas da Covid-19 e, portanto, o serviço não conseguiria atender as vítimas de violência que vêm aqui para o IML. O primeiro a receber um contêiner desse seria justamente o IML Central. O anúncio foi feito em primeira mão com exclusividade no programa 90 Minutos, da Rádio Bandeirantes, apresentado por José Luiz da Atena. Se tem que alugar quantos containers? 15. Quantos? 15 containers. Se que em cada container cabem 200 corpos, são 3.000 corpos que não tem onde colocar. Você imagina qual é a projeção de morte que nós temos de Covid? Esse é o número real, né? Porque ninguém vai alugar um monte de containers com essa capacidade se não tiver uma projeção, e essa é a realidade, né? Devem estar trabalhando com outros números que a gente talvez não saiba. Todos os itens necessários para a contratação já estão sendo verificados e também podem receber contêineres, o IML Leste na capital e as unidades de Santo André e Osasco na região metropolitana, Santos no litoral e Campinas, Araçatuba e Americana no interior são destinos de pelo menos um equipamento cada uma. Outras cidades que podem receber contêineres ainda serão definidas. A estrutura da morte na cidade ainda vai contar com mais carros funerários. A prefeitura publicou no Diário Oficial contrato emergencial, portanto, com dispensa de licitação para a prestação de serviços de traslado funerário mediante locação de 20 veículos, para absorver o aumento da demanda por causa do... A vigência é de 180 dias, ao custo de quase 3 milhões de reais. Tá vendo? Ao custo de quase 3 milhões de reais. Então é preferível gastar em covas, é preferível gastar em contêineres, não é? Refrigerados para colocar os corpos lá, do que gastar em respiradores, gastar em pagamentos de salários para as pessoas ficarem em casa. Então é esse o governo, não é, que a gente tem aqui no Brasil. E é esse o governo que muitos estão defendendo, achando que se trata de esquerda e direita, quando na verdade, mais comunista do que o Bolsonaro não existe. O cara vai para a China, dizer que está num país capitalista, né, quando está num país comunista, permite que a China compre a tecnologia 5G aqui para o Brasil, né, tome conta para fiscalizar todos nós aqui. Isso a gente vou pesquisar melhor ainda. Essas são as primeiras informações que eu tenho, mas eu quero montar uma matéria top aqui para vocês. Vai chegar a hora aqui da gente falar do 5G. Mas aqui, família, aqui a gente trabalha com fatos, não com achismo, não com coisa que vem na minha cabeça. Por mim, a melhor coisa que tinha seria que tivesse todo mundo comércio andando de novo. Só que a gente tem que ter consciência nesse momento. É muito melhor um prejuízo do que a gente perder uma pessoa que a gente gosta e até adoecer nesse meio também. Então o que eu digo pra você, meus irmãos, fique em casa. Se tem uma coisa base em tudo que a gente aprendeu com o Dr. Lai Ribeiro, se você não conhece, procure saber quem é o Dr. Lai Ribeiro. Uma pessoa que tem total admiração nossa. Inclusive tá calado, não é? Tá calado porque ele sabe, ele tá vendo aí o que tá acontecendo. E aí, a gente também vai falar melhor disso em outro vídeo. Eu acho que esse sumiço, esse silêncio do Dr. Lai Ribeiro nesse momento tão difícil, ele tem um motivo. Eu tenho certeza, eu estou certo disso. Então, eu vou fazer um vídeo só disso. Deixa aí nos comentários se você quer ver esse vídeo, tá certo? Mas, uma coisa básica que a gente aprende com o Dr. Lai Ribeiro, que ele sempre reforçou nos vídeos dele, nas informações que ele passa, nas entrevistas. Ele disse que, isso eu gravei sempre, foi uma das coisas que eu mais admirei do Dr. Lai Ribeiro. Ele disse que a prevenção, ela sai muito mais barata do que quando você começa a cuidar de uma doença. Ele explicou em uma das suas entrevistas que o nosso SUS, por exemplo, ele é falido, mas ele gasta milhares de reais todo mês na saúde. E isso acontece, mesmo gastando esse dinheiro não dá conta, porque permite que as pessoas adoecem. O Sistema Único de Saúde no Brasil,
Ele trabalha esperando que você realmente esteja com um caso grave. Sabe? Aquela pessoa que tá com uma dorzinha ali e tá se sentindo mal. Ele diz, vai pra casa, toma isso aqui. Não examina a pessoa como se deve. Se os profissionais de saúde fossem orientados para fazer o contrário, olha, cuide dessas pessoas que estão chegando com alguns sintomas mais pequenos, não deixe essa doença progredir, para que assim a gente gaste menos. Era uma coisa inteligente a se fazer, mas o sistema trabalha o contrário. Olha, se chegar com isso aí, bota que é nevo, manda para casa, se ficar grave aí a gente cuida, aí vai gastar muito mais. Então o doutor Lai Ribeiro, não é palavra do Davi não, o Davi não é nenhum gênio não, é do próprio doutor Lai Ribeiro, profissional de saúde, que forma outros profissionais, ele ensina aos médicos. Então ele disse, o problema do sistema de saúde é esse, aí gasta-se muito, a população sofre muito e fica nessa bola de neve, fica nesse círculo sem fim nunca. E da mesma forma, porca, querem fazer agora. Olha, envenena a população contra quem está falando a verdade, deixa eles ir pra rua se contaminarem, quando vierem a falecer, a gente enterra. É o que vão fazer. Aí, meu caro irmão, você agora que tá vendo os fatos, você que até pensava diferente, mas tá vendo os fatos, você acha que nós estamos inventando as coisas aqui? Você acha que não é verdade o que eu tô dizendo? Eu, família, se eu morresse agora, eu tô com a minha consciência tranquila, porque o que eu falei com meu filho, eu tô falando com vocês, o que eu falei com a minha esposa, com a minha querida mãe, eu tô falando pra vocês a mesma coisa, fique em casa, vamos dar um jeitinho aqui, reparta o pãozinho no meio, um com uma metade, outro com uma metade. Eu vi gente dizendo, R$600 não dá pra nada, se você comprar só fuba, macarrãozinho, feijão, dá sim, dá sim. Você tem que pensar que você tá enfrentando uma terceira treta mundial, só que o inimigo é invisível, o inimigo é um vírus, não tem diferença. Você ia abrir o seu comércio, você iria trabalhar, se tivesse um exército estrangeiro no meio das suas ruas atirando pra todo lado, você não ia. Então não adianta vir com esse papo, que ele não cola. Essa é a hora de a gente cobrar do governo que nos dê um retorno de tanto imposto que foi pago por mim, por seu pai, pelo seu avô, há tantos e tantos anos, há tantas e tantas décadas. Tudo juro pra dívida. Tá na hora do governo tomar vergonha e dizer, olha, parou, chega. Como o Enéas dizia, o nosso povo tá morrendo de fome, eu vou cuidar do povo e não pago mais nada de dívida a vocês agora. O que vocês quiserem, faça aí. Eu vou até colocar esse trecho de novo do Enéas falando, porque parece que foi agora. Vamos ver. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, Como não gente grande. vamos mais pagar. Não. Vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. Não, 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Tá fazemos bom, uma auditoria. O outro lado fala assim, Não. não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não. E eu digo não. Bem forte. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. E aqueles famílias que estão minimizando, que estão falando que isso aqui é exagero, que é isso e aquilo, vocês gravem o nome dessas pessoas e depois, é o mínimo que eu peço. Grave esse vídeo meu, salve aí. Se eu tiver errado, você me cobre. Queria eu estar errado. Mas faça isso também com as pessoas que estão dizendo a você que isso aqui é alarmismo. Porque essas pessoas não vão responder por você. Eu vi gente de canal grande, cara. Gente, menina mal burra dizendo, eu tô a favor da economia. Eu não quero que a economia quebre. Que burrice. Se as pessoas começarem a falecer, se as pessoas se contaminarem, a economia vai quebrar de todo jeito. Vai quebrar de forma muito mais quebrada. Entendeu? Se ela tinha de quebrar no meio, ela vai quebrar na emenda, vai quebrar em 4 cantos assim, ó. Porque todo mundo sabe que o gasto para curar os contaminados, para fazer esse enterro dessas pessoas, vai ser muito mais caro. Olha aí, ó. Só em São Paulo, 3 milhões. 3 milhões de reais. Imagina quando todo estado tiver que fazer isso, quanto será gasto? Não era melhor comprar respirador para não deixar as pessoas chegar a esse ponto? Rapaz, parece que a gente tem que desenhar, família. É uma coisa absurda, absurda. Eu tenho que fazer um vídeo para explicar o óbvio. E você vai ver que tem gente ainda nesse meio que não vai entender. Vai vir contra argumento. Não, porque a mídia inicia aquilo. É fato, irmão. Pega teu carro e passa no lugar. O pessoal tá explicando onde tá isso aí. Vai lá. Ou tu vai esperar que o governo venha mentir pra você. É isso que vocês vão fazer. Cara, é difícil, família, às vezes a gente fazer esse conteúdo. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero dar parabéns a outros canais, né? Que até erraram também no começo. Mas agora estão voltando atrás. Estão vendo que é fato, né? Ninguém também é adivinhão. Não é? Às vezes a pessoa não pesquisa muito a fundo e só vem descobrir depois, mas tem muitos canais que agora eu vi
que estão realmente explicando às pessoas, olha gente, é importante ficar em casa nesse momento, a gente está enfrentando aí um inimigo invisível, e a única arma que a gente tem contra ele nesse momento é o isolamento. Mas já está chegando aí uma vacina. Essa vacina está sendo desenvolvida lá pelo pessoal do Israel também. Eu vou até ler a matéria aqui para você, para a gente não ficar só com coisa ruim na cabeça. Uma nova vacina contra o Sungamonga está sendo desenvolvida por um time de cientistas em Israel, que afirmam ser capazes de produzir um componente ativo para a droga nos próximos dias. Em entrevista ao jornal The Jerusalem Post, o chefe da equipe, Dr. Tim Curtis, afirmou que pretende iniciar os testes em humanos em 1º de junho. Nós já estamos nos estágios finais e em poucos dias teremos as proteínas ou os componentes ativos da vacina, afirmou a publicação do líder do grupo de biotecnologia do Instituto de Pesquisas da Galileia, Migal, na sigla original. Eu não vou ler tudo, família, mas sinceramente vindo da Galileia, né, onde o nosso Cristo passou pelo menos 30 anos ali, é uma coisa que me deixa animado, sabe? É uma coisa que pode ser um sinal de Deus aí, né, se compadecendo da humanidade. Então, se vier de lá, eu vou ficar bem mais satisfeito. E vamos torcer aí para que tudo dê certo, né, meus caros irmãos? Por enquanto, eu peço a você, meu caro irmão, que tenha um pouco de paciência, exija o seu direito, né? O governo vai liberar aí esses R$600 de início, não é? Pode ser que isso aumente também, vamos torcer para isso. Vamos fazer força aqui também para que o governo dê um jeito aí nas pessoas que pagam aluguel, que eles façam um tipo de acordo com os proprietários dos imóveis que também precisam receber, né? Que façam um acordo, que o governo assuma essas dívidas. Está na hora do governo realmente tomar conta do povo. As pessoas ainda não entendem o que é um governo, acham que o governo só serve para cobrar imposto, né, e prender as pessoas, mas não é assim, família. No caso de uma calamidade dessa, o governo tem por obrigação de cuidar dos seus cidadãos. Essa é a hora do governo realmente virar macho, tomar a decisão, olha, não vou pagar dívida nenhuma, esse dinheiro não vai ser usado para campanha, nem para pagar benefício de político, esse dinheiro vai ser para sustentar o nosso povo, assegurar realmente a saúde e a segurança das pessoas. É isso que o governo sério tem que fazer, esse é o momento de fazer isso. Não é o momento de ficar usando pessoas humildes, né, que realmente estão necessitadas nesse momento e não querem, né, ser sustentadas assim, elas querem trabalhar. Todos nós brasileiros preferimos isso, a gente prefere ganhar o nosso próprio pão. Mas tem situações como essa, meu caro irmão, que é preciso deixar o orgulho de lado e a gente exigir, não só aceitar, não é, o benefício, mas exigir que seja nos dado, porque na verdade nada está sendo dado. A gente já pagou esses benefícios há muito tempo. Então tá na hora do governo retribuir um pouquinho e os donos do mundo colocar um freio, né, nisso aí. Você vê que eu acho muito estranho que esse vírus afeta principalmente as pessoas que dão mais despesa, sabe? Não é hora para eu fazer vídeo disso ainda, eu não quero falar disso agora. Mas eu acho muito estranho que afete principalmente os aposentados, que tava essa briga aí, né, de previdência disso e daquilo, isso no mundo todo, né? E de repente as pessoas mais doentes, que precisam de remédios e tudo mais, né, que muitas vezes são ajudadas pelos governos, e aí afeta principalmente elas. Eu acho muito estranho, meus caros irmãos, eu acho estranho. Então a nova ordem está agindo e as pessoas nem estão percebendo. Um bando de camarada aqui que se diz anti-nova ordem mundial estão justamente dirigindo o gado pro abatedouro, porque é isso que vai acontecer. Agora eu quero ver se vão aguentar, se vão segurar o que estão dizendo agora, quando o gado começar a adoecer. Aí eu quero ver, meus caros irmãos. Família, antes que eu me esqueça, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Responder aqui um argumento fraco, hipócrita e chulo mesmo, que foi copiado aí de pessoas que se dizem dono do Carrefour, que eu nem sei se é mesmo, né? E outros empresários que estão dizendo isso, colocando na cabeça das pessoas. E essas pessoas são tão sem argumentos que ela copia exatamente o que os caras falaram e sai repetindo, sem nem parar pra pensar no que está sendo dito. Disseram assim: nossa, como vocês são hipócritas, estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas querem receber iFood em casa, né? Querem receber encomendas. E a pessoa que trabalha no correio, e o motoboy que faz as entregas, e a polícia que está na rua, e os enfermeiros e os médicos. Meu caro irmão, quem não está pensando nessas pessoas é você. Se eu que posso ficar em casa agora, nesse momento, certo? Eu sair na rua, eu posso adoecer e ocupar um leito de UTI que deveria pertencer a uma pessoa dessa que não tem a opção de ficar em casa. Eu, nesse momento, se eu for pra rua é por puro egoísmo. Eu posso ficar em casa. Então se eu sair, mesmo estando nessa situação, eu sair, eu vou ocupar o espaço de uma pessoa dessa que não tem a mesma opção que eu, e de repente ela vem adoecer e tá lá eu, deitadão, ó, ocupando o espaço dela. Porque a gente sabe que a maior causa da perda das vidas das pessoas por Sungamonga não é nem o vírus em si, mas os sintomas que ela causa. Precisa de um UTI ali para cuidar do camarada. Tá ocupada, então aquela pessoa, infelizmente, vem a falecer.
Então veja aí quem é que tá sendo egoísta. Ficar em casa nesse momento é pensar nas pessoas que estão na linha de frente, que a qualquer momento, que tem muito mais chance de pegar o sunga-monga e precisar dos leitos e tá ocupado por pessoas que poderiam ter ficado em casa e não ter se contaminado. Cara, é uma distorção total das coisas. Chega a irritar, família, chega realmente a irritar esse tipo de assunto, porque é óbvio, cara. Você vê que esses empresários não querem vir pro debate, não. Param lá nos seus carrões, nas suas mansões zonas, né? E ficam falando um monte de besteira pra pessoas leigas. Mas vê se eles vêm pro debate. Vem nada, porque você joga uma verdade dessa na cara dele, ele vai dizer o quê? Vai ficar com a cara mexendo e pronto. É absurdo em cima de absurdo. Não compra a conversa desses caras não, irmão. Então é isso, meus caros irmãos. Eu fiz esse vídeo com a maior boa intenção aqui, na esperança de ajudar cada um de vocês e preservar a saúde de vocês. Porque, como eu digo, quem ama, quem gosta de outra pessoa, o melhor presente que pode dar a ela é saúde, é cuidar, orientar para que essa pessoa se cuide e passe muito bem com sua família, tá certo? E é isso que eu desejo para vocês, o mesmo que eu quero pro meu filho, pra minha esposa, para as pessoas aqui de casa, eu quero para cada um de vocês, meus irmãos. Então, por mais que me critiquem, por mais que falem mal, eu vou continuar com essa posição porque é a correta no momento, baseada em fatos. Então fiquem com Deus, um abraço e que nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. Fui!